Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. O texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou melhor, o que é que as pessoas falam ao meu respeito? Os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Jesus continuou e perguntou: e vocês? Que dizeis que eu sou? Então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ler esse versículo 16 e você imagine Jesus perguntando a você agora: e vocês que acham, o que dizem que eu sou? Respondeu a igreja: será que Jesus gostou dessa resposta? Perguntou Jesus: e vocês, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Convicção, irmãos. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados, Simão Pedro, Barjonas, porque você não falou pela carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus falou para você. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amém. Pode sentar. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor para a ministração da palavra. Em nome do Senhor, ó Deus, Espírito Santo, que nos faz relembrar as palavras do teu Filho Jesus, por favor, nos abra os olhos, nos abra a nossa mente, para que possamos entender a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor, todos nós, tanto o orador quanto o ouvinte, depende da ação do teu Espírito Santo. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, agora vamos lá para o texto, o segundo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o verso é o verso 10. Se você puder deixar marcado o texto que nós lemos de Mateus. Agora nós vamos ler o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. E vamos ler a segunda parte deste versículo, onde começa aqui: pois o que lavra. Vamos ler juntos? Aqui, se você puder ler comigo aqui no Data Show, no telão. Vamos fazer isso então? Só a segunda parte, até o finalzinho aí. Pois, tá bom? Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Novamente, só vocês. Amém, amém. Nós temos dois textos que parecem não ter
nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver. Eu queria que você prestasse atenção que no primeiro texto nós lemos, a palavra diz que Jesus ia caminhando para Cesareia de Filipe, ou para o lado de Cesareia de Filipe. Ele ia andando com seus discípulos. O texto começa assim, indo. Ninguém vai ficando parado. E eu acho isso interessante, que às vezes nós temos detalhes que a gente não para perceber. Indo Jesus com os seus discípulos, caminhando Jesus com os seus discípulos. Num determinado momento, Jesus para e pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Primeira coisa, queria que você pensasse aqui. O que as pessoas pensam a seu respeito tem importância. Se não fosse importante, Jesus não tinha feito essa pergunta. O que as pessoas estão pensando de mim ou falam de mim? E a conversa foi demorada, não foi apenas uma pergunta. Eles deram uma resposta meio evasiva, talvez aquela resposta que Jesus não queria ouvir. Jesus provocou. E vocês? Quem sou eu para vocês? E Pedro, com autoridade espiritual e de uma forma usada por Deus, fala assim, tu és o Cristo, o esperado. Cristo significa ungido, o Messias esperado. Tu és, o Senhor está conosco, e nós agora estamos caminhando aqui, e é a tua igreja que está caminhando. E Jesus fala, Pedro, que coisa maravilhosa você acabou de dizer. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. A igreja é minha. Quem constrói a igreja sou eu. Quem aumenta a igreja sou eu. Quem faz ela multiplicar sou eu. Quem converte os corações sou eu. Quem usa de misericórdia com a minha igreja sou eu. Quem derrama o Espírito sobre a minha igreja sou eu. E ela será vencedora, porque nem o inferno pode contra ela. Irmãos, é maravilhoso demais essa palavra do Senhor Jesus. Então eu queria que você, em primeiro lugar, entendesse isso, que a igreja, ela continua avançando, entra ano e sai ano, entra década e sai década, entra século e encerra século, entra milênio e encerra milênio. A igreja do Senhor continua caminhando, mesmo com os profetas do caos falando que está tudo errado na igreja, ela continua caminhando, e na frente, no meio dela, quem vai não é Pedro, não é Davi, não é o Paulo, não é o George, no meio dela quem vai caminhando, ajudando, edificando, consolando, encorajando, ensinando, é Jesus de Nazaré, o dono da igreja. É Ele que está no meio, que vai à frente, é Ele que dá a vitória. Parece que isso é muito abstrato para a gente, às vezes a gente fala isso de uma forma assim, sem refletir, ou até sem muita convicção, mas o dono da igreja, o Senhor da igreja, o poderoso da terra, está no meio da igreja, e isso torna a igreja diferenciada, poderosa, capaz de vencer até o inferno, que é o nosso pior inimigo. O diabo e seus anjos caídos. Aí Paulo vem e fala de uma outra situação dessa jornada, dessa caminhada da igreja. Ele fala assim, olha, quem trabalha o assunto, se você pegar o texto, capítulo 9, Paulo está falando sobre a vida da igreja, sobre o ministério da igreja. E eu queria me prender aqui neste versículo e apenas de forma especial numa frase. Paulo fala aqui, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, pois o que lavra deve fazer isso com esperança. O que é lavrar? O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando de trabalho. Lavrar é mexer a terra, é preparar a terra, é lançar semente na terra. Paulo está falando assim,
todo aquele que pega as ferramentas e começa a trabalhar na terra, que começa a vivenciar a igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor, junto com Jesus Cristo, precisa ter esperança, irmãos. Eu não sei como é que você está, como é que está a sua esperança. E é por isso, quando eu olho para esse versículo, essa pequena fração aqui do versículo, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, isso me motiva a avançar, a trabalhar mais para o meu Senhor, confiando de que enquanto a gente está caminhando, Ele está conosco. E isso me dá esperança, de que o nosso trabalho não será em vão. Nenhuma semente que a gente semear neste novo ano, 2025, será em vão, porque Paulo está falando aqui, toda semente que for lançada vai produzir. Nós precisamos crer nesse negócio, irmãos. Nós estamos sendo desafiados pelo Senhor a entrar nesse novo ano com o coração cheio de boa expectativa, numa boa colheita. Numa colheita exponencial. Sabe o que é exponencial? Não é uma palavra que alguém inventou. É múltipla, mas muito múltipla. Exponencial é você multiplicar por várias vezes. Eu creio que 2025 é o ano de Deus começar a fazer algumas coisas diferentes no meio dessa igreja aqui. Eu creio nisso, irmãos. Mas creio com muita convicção, porque eu estou agarrado nesse versículo aqui. Quem prega, quem lavra, quem evangeliza, quem sai de porta em porta falando o nome de Jesus, tem que fazer isso com esperança. Vai ter resultado. A semente vai cair numa terra boa. A igreja do Senhor vai vencer, porque Ele está no meio dela, e é Ele que faz ela crescer. Ah, pastor, mas tem tanta igreja, e daí? É melhor ter igreja, muita igreja do que muito bar. Claro. Primeiro pastor da Jardim, pastor Antônio José, esteve aqui alguns anos atrás, pastor Tonico, quando ele chegou lá pelos anos 80, final dos anos 80, ele ficou impressionado com o número de bares que havia em Itabuna. Ele é de Minas, interior de Minas. E ele falou, eu ainda quero ver muitos bares fechados em Itabuna. E gostaria de ver muitas igrejas, nem que fossem coladas umas às outras, parede com parede. Acho que há uns 8 anos atrás, o pastor Tonico esteve aqui, não sei se vocês lembram. Ele ficou lá em casa, e eu fiz questão de passar por algumas ruas aqui e mostrar para ele como talvez esse trecho aqui, descendo, é Roberto Santos? Descendo Roberto Santos, talvez seja o pedaço de rua em Itabuna, onde existe mais igreja por metro quadrado. E muitas delas são pegadas parede a parede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem igreja para todas as pessoas. Tem igreja pentecostal, tem igreja tradicional, tem igreja de fogo maior, de fogo menor, tem igreja que fala língua, tem igreja que fica calado, para todas as pessoas. E não cabe a nós ficar apontando quem está certo ou quem está errado. É melhor que a gente tenha igrejas do que bares. Porque enquanto tiver igreja, o evangelho está sendo anunciado, enquanto tiver igreja, o inferno está sendo saqueado. E a palavra do Senhor vai sendo cumprida nos nossos dias, irmãos. Então, preste atenção, em nome de Jesus. Não olhe para a igreja de Cristo como uma derrotada. Olhe sempre para ela como uma vencedora, porque ela é vencedora. Estamos entrando no novo ano, 25. O tema deste ano é o ano da colheita. Oramos a Deus. Desde setembro, outubro, que a gente vem orando a Deus, compartilhando, se alimentando. E esse foi o tema que Deus deixou no nosso coração para 2025. Claro que todo ano é ano de colheita.
Mas sabe por quê? Porque 2024 começou um avivamento em nosso meio. 24 foi o ano que nós tivemos o maior número de pessoas entregando suas vidas aqui. Foi um dos anos que a gente batizou mais pessoas. Mas aí tem uns crentes miseráveis, sem discernimento espiritual. Mas cadê, pastor? Onde estão? Meu irmão, não importa. Pode estar em qualquer outra igreja. Sabe por quê? O mais importante é o reino do que a denominação. O mais importante é o reino. Claro que a gente quer batizar, claro que a gente quer ver a igreja cheia, mas para nós não foi isso que Jesus nos ensinou. O que Jesus falou é o reino, não falou da igreja, assembleia, da quadrangular, da igreja batista, presbiteriana, qualquer outra igreja. Ele falou de reino. Por isso é que nós precisamos continuar. Eu penso que Deus começou a fazer, porque há 3 anos atrás nós colocamos um desafio, quinta rumo aos 30, quando nós completamos 25 anos. Nós colocamos esse ponto para a gente seguir. Quinta, focado nos 30 anos. Por que 30 anos? Penso eu que é o ano da maturidade. O ano que começa uma nova história. Só é você olhar aí a história dos grandes homens de Deus. Quando foi que a coisa começou a andar? Quando eles completaram 30 anos. Não é número místico, não. Nem pensar. Nós precisamos avançar e fazer isso com esperança. Paulo está nos dizendo assim, nesta noite para nós: se você trabalha no reino de Deus, trabalhe com esperança. Vai ser um ano abençoado. Vai ser um ano de muitos batismos. Vai ser um ano de muitas conversões. Vai ser um ano onde a igreja vai pregar mais. Vai ser um ano de muitos cultos. Vai ser um ano onde a gente vai trazer mais pessoas. Pense sempre dessa forma. Não abra espaço na sua alma para o ceticismo, para a incredulidade ou para as coisas que você ouve falar sobre a igreja de Cristo na terra. Mas agarre essa esperança. É o que Paulo está dizendo. Agarre essa esperança. Será um ano bom. Será um ano muito abençoado. Porque o Senhor Jesus está conosco. Ele anda com a sua igreja. E isso torna ela invencível e poderosa nessa terra. Eu quero te chamar nessa noite para você entrar nesse projeto de Jesus aqui para a Quinta Igreja. Quero te chamar para fazer parte desse povo que trabalha. Sabe por quê? Porque a vida tem pelo menos 3 ciclos. E a vida de uma igreja tem pelo menos 3 ciclos. Primeiro, que para ter uma grande colheita é preciso semear. Se a gente não pregar o evangelho, Paulo fala isso aos romanos, como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Como é que elas vão crer? Então, às vezes a gente lança um desafio, glória a Deus, amém, aleluia, oh Deus, sim. E aí? Tem que plantar. Em todo tempo, nas casas. Abra as portas da sua casa. Saia da sua casa, convide seus amigos, vizinhos, traga para os eventos da igreja, traga para os cultos, abrace problemas de pessoas, ore por elas, deixa Deus agir. É isso, irmão, semeadura. Segundo ciclo é a colheita. É um dos melhores ciclos, quando a gente vê a planta crescer. Quando você prega, ensina, discipula, ora, e a pessoa fala assim, eu quero esse Jesus. É a colheita, irmãos. Etapa maravilhosa, mas a mais feliz é aquela quando o Senhor Jesus voltar, no dia dele, ele chegar e dizer assim, vem cá, filho, bom e fiel dispenseiro, eu tenho um presente para você. O terceiro ciclo é a recompensa entregue pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu a pena semear, valeu a pena discipular, valeu a pena orar. Pastor, mas fulano tem um coração duro. Continue.
Eu nunca vi um coração tão duro que Jesus não possa amolecer. Nunca vi. Se você acha isso, seu Jesus não é o da Bíblia. Nunca vi, irmãos. Todos precisam se envolver. A gente não pode ficar somente na teoria. Todos precisam voltar a se apaixonar. Todos precisam ter a sua alma pegando fogo por essa esperança. Vai ser um ano abençoado. E eu quero te falar uma coisa. A igreja não é só um lugar de bênçãos, mas é lugar para a gente abençoar outras pessoas. Tem muita gente. Poucos dias. Alguém falou, isso acontece com muita frequência. Poucos dias, a semana agora, alguém falou para o pastor, qualquer hora dessa eu vou lá, viu? Vou lá na igreja. Estou precisando de uma bênção. Mas a igreja não é só lugar de bênção. A igreja é lugar de sermos bênção. Quem tem o Espírito Santo agora vai atrair outras pessoas para Jesus. Esse é o nosso desafio. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você as palavras do profeta Miqueias, capítulo 2 e o verso 10. Ele diz assim: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Levantem e andem. Ainda não é hora de descansar. Nós vamos ter uma eternidade toda para descansar. Mas enquanto a gente estiver por aqui, tem que trabalhar, porque é isso que Jesus espera de nós. Alcançar pessoas. Paulo continua aqui, capítulo 9, ele fala das experiências pessoais de evangelização que ele teve. Ele fala assim, eu fiz de tudo para alcançar pessoas. E outra coisa, Paulo não estava se ufanando, ele usa uma expressão aqui que talvez a gente não tenha observado. Ele fala assim, eu fiz de tudo para ganhar muitos. Não foram poucos, não. Você não pode, presta atenção em nome de Jesus, você não pode se conformar em passar um ano todo e apenas trazer uma vida ou ganhar uma vida para Jesus. Senão, a colheita é sinal que não vingou. Paulo fala, eu fiz de tudo. Ou seja, eu usei muitas estratégias. Não dá certo uma, faz outra. Convidou um, não quis, vai convidar outro. Faça de tudo para alcançar o maior número de pessoas. E aí você vai ver com seus próprios olhos. Irmãos, não tem coisa mais linda, não tem festa mais linda do que a festa que acontece no céu quando alguém entrega a sua vida para Jesus. E a gente precisa ser colaborador. E Paulo fala sobre isso. Irmãos, não se esqueça, nós somos cooperadores do Senhor na obra da sua igreja. Eu quero deixar essa palavra, irmãos. É fácil? Não, nunca foi fácil. Talvez a sua luta comece em casa, com o seu filho, com o seu marido e com a sua esposa. Mas o salmista diz o seguinte, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar fazendo festa com feixes. Olha os muitos aqui novamente de Paulo. O nosso desafio é sermos cooperadores. Já somos, mas precisamos desenvolver isso. Por isso que o tema deste ano, da quinta, é o ano da colheita. Eu espero em Deus, todo o meu coração, que todos nós nos engajemos, porque no que depender de Deus, Ele não vai falhar. Pastor, eu prego lá no meu trabalho, mas ninguém se converte. Continue pregando, porque a obra da conversão não é feita por você, é feita pelo Espírito Santo de Deus. Quem sabe este ano, se você cumprir fielmente aquilo que o Senhor propôs para você, você não tenha a alegria de gerar muitos filhos espirituais e trazê-los aqui nas festas das colheitas que nós vamos ter durante o ano. 2024, acho que nós tivemos 3 festas da colheita, me parece.
Quem sabe 25 a gente não faça 5 ou 6 de tanta gente que vai entregar as suas vidas para Jesus. Agora, irmãos, não dependa do outro. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Levante-se, acorde, se envolva, abrace e deixa Deus conduzir. É Ele quem edifica a sua igreja. É Ele quem faz crescer, edificar e construir, fazer crescer. É Ele que faz. Quero te convidar a ficar em pé. Entramos nesse novo tempo. Eu ainda continuo sonhando com muitas vidas para Jesus. Estamos entrando no novo ano, muitos desafios, não sabemos nada do que será amanhã, quanto mais no meio do ano ou até o final do ano. Mas uma coisa, temos a plena convicção de que aquele que constrói a igreja está conosco. Está aqui conosco. E se não fosse o Senhor ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos vencido. Mas não nos venceram. Por isso nós estamos aqui. Quero te convidar a você olhar, orar. E se você, meu irmão, por favor, não faça apenas por emocionalismo ou porque alguém está olhando, mas se você quiser se envolver na semeadura para esperar um ano de colheita, eu quero te convidar a fazer uma oração, a sua oração pessoal. Dizer assim: Senhor, conte comigo. Se você disser essa frase, Senhor Jesus, conte comigo, Ele já vai entender. Mas só se você quiser. Se você desejar. Se você não quiser, não tem problema, não fica olhando para o lado, não fique distraído. Se você não quiser, não tem problema. Pedro teve a ousadia de naquela caminhada, naquela jornada, de se levantar com a voz firme diante dos seus irmãos e dizer assim: Tu és o Cristo. E Jesus disse: É isso mesmo, eu sou o Cristo, Pedro. E eu vou dizer mais para você, Pedro: a igreja é minha. Eu faço com que ela cresça. Eu creio que Pedro foi edificado com aquela palavra de Jesus, com toda certeza. E tempos depois que Jesus entregou a sua vida no Calvário, Pedro assumiu a igreja de Jerusalém e foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E influenciou. E dali em diante, Pedro, depois de ter algumas experiências com Jesus, começou a pregar com ousadia. Em cada pregação de Pedro, as pessoas vinham, ouviam. Ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Pregação simples, irmãos. Pregação simples, só isso. Vocês precisam se arrepender. Você precisa falar isso para as pessoas: arrependa-se, 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 para que os seus pecados sejam perdoados, rasgados, como foi o meu naquela cruz do Calvário. Se você deseja, eu quero te convidar a você fazer a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Deus está sondando os nossos corações. Ele sabe se estamos falando a verdade ou não. Eu gostaria muito de contar com sua ajuda para a gente trabalhar para Jesus, mas trabalhar muito. Eu gostaria de contar com sua ajuda, com a alma e o semblante cheio de disposição. Vamos trabalhar, meu pastor. Vamos trabalhar. Deus vai fazer desse ano um dos melhores anos na vida desta igreja. Se ouvir essa frase de muitos lábios, irmãos, isso também vai incendiar o meu coração e vai também reacender a chama
da minha paixão. Se a gente fizer isso uns com os outros, nós vamos ter um movimento, experimentar um movimento assim tremendo, um movimento espiritual de Deus, para nos encorajar a sair, a falar, a trazer pessoas para o reino do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, peço que o Senhor cele este nosso compromisso. Os seus olhos estão passeando por aqui, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo as nossas falas. O Senhor sabe dos intentos profundos do nosso coração. O Senhor sabe quantos querem de fato ser trabalhadores, lavradores. O Senhor sabe aqueles que estão dispostos a fazer isso, a evangelizar, a lavrar a terra, semear, para colher, e está fazendo isso com esperança. Porque creio não no projeto da igreja, mas creio naquele que caminha conosco. Deus, louvado seja o teu nome. Eu peço que o Senhor, neste ano, sim, o Senhor nos dê um ano tremendo, abençoadíssimo, mas acima de tudo, um ano onde o Senhor nos acorde, abre os nossos olhos, o Senhor ponha fogo no nosso coração, para voltarmos a ter paixão pela evangelização, para abrirmos as nossas portas, para tirarmos todo embaraço, para, ó Deus, falarmos para as pessoas em todos os lugares, em todos os momentos, para sermos agentes do Senhor, para sermos pés e mãos do Senhor nessa terra. Por favor, em nome do Senhor Jesus, começa por mim, começa pela minha casa e vai contagiando os lares dessa igreja, para que a gente não chegue no final desse ano apenas contando as nossas bênçãos materiais que vieram das tuas maravilhosas e bondosas mãos, mas que as nossas mãos tragam vidas, muitas vidas, ao altar do Senhor, para serem batizadas, novos convertidos, crentes genuínos, que a gente possa, o nosso maior interesse seja despovoar o inferno e povoar o céu, em nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor firme essa aliança que nós fazemos contigo nesta noite, do dia 5 de janeiro deste novo ano, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, irmãos. Deus nos abençoe com a sua palavra. Não esqueça, não esqueça. 25 será o ano da colheita. Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no último livro, Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos nos preparar para a ceia. Quero chamar o diácono Nido, o diácono Elviro, pastor George, Davi, por favor, também. Davi, pode vir também. Isso. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Diz assim, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois destas coisas, eu, João, olhei e vi, e havia uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Essa multidão tinha pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus. E todos eles estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. E eles clamavam em grande voz e diziam: ao nosso Deus que se assenta no trono, e também ao Cordeiro de Deus, a quem pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes também estavam diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo:
Estes que vestem de roupas brancas, quem são? De onde vêm? De onde vieram? Lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles são os que foram lavados, os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles se acham diante do trono de Deus e o servem. Olha aqui, olha, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Essas promessas são para aqueles que tiverem suas roupas lavadas, suas almas lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Os que vão tomar ceia, por favor, se coloque-se em pé, nós vamos orar. Já confessamos a Deus nossos pecados no início desse culto, mas certamente cerca de 1 hora atrás o presbítero Joy começou este culto e falou e nos levou à confissão. Em 1 hora a gente já pecou um bocado. Então quero te convidar para você novamente pedir perdão a Deus e se preparar para tomar a ceia do Senhor. Faz sua oração. Pai, nós consagramos elementos ao Senhor. Pedimos que eles sejam aquilo que vai nos fortalecer a fé, a esperança, nos vai trazer centrados ao Senhor, na Tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós, os Teus filhos que vão participar desse rito sagrado, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor das Ovelhas. Nós consagramos e dedicamos nossas vidas a Ti e também pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Isso, Senhor Jesus, tomai, bebei dele todos, comei dele todos, façam isso em memória de mim. Isso, Senhor Jesus, ao distribuir os elementos da ceia com seus discípulos. Essa ceia não é a ceia da igreja presbiteriana, é a ceia do nosso Senhor Jesus. Se você está em comunhão com a sua igreja, se você é batizado, você é convidado a tomar a ceia conosco. Então, pode servir, que Deus nos abençoe. Quando você for pegando, você pode se assentando. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Teu nome, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Disse Senhor Jesus: tomai e comei dele todos, façam isso se lembrando de mim. Nós vamos comer nos lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou Jesus, o pão vivo, para saciar a nossa fome do Senhor, e Ele nos satisfaz. Bendito seja o nome dele, Cordeiro Santo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Jesus disse que aquele vinho simbolizava o sangue que seria derramado na cruz. A pregação do apóstolo Pedro basicamente fala do sacrifício de Jesus na cruz. Pedro fala uma coisa interessante: vocês o mataram, nós matamos Jesus por causa dos nossos pecados, mas Jesus também nos perdoou por isso, e é por isso que nós ceamos. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido naquela cruz, quando o Senhor rasgou toda a dívida que era contra nós e nos religou ao Pai. Bendito seja o teu nome. Que grande amor esse do Senhor. Obrigado, 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 em nome do Senhor. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos dessa terra, hoje e sempre. Amém.